Bom dia, família! Eu sou a Keila Nossi. Como é prazeroso estar mais um dia com você. Eu espero que você tenha acordado bem, que você esteja tendo um dia maravilhoso com o nosso Deus e que agora seja o momento de você refletir sobre a palavra e mudar o seu caminhar para se tornar mais parecido com o nosso Salvador. Hoje nós vamos finalizar então o nosso estudo sobre a vida de Timóteo. Nós tivemos 3 dias aí aprendendo com ele. Nós vimos aí a importância de investirmos na infância, porque Timóteo teve ali a sua infância fundamentada na palavra por meio da vida da sua mãe e da sua avó, e isso fez toda a diferença para ele. Nós vimos que por ele ter sido solidificado ali na palavra de Deus, ele permaneceu fiel e ele fez uma diferença imensa na igreja primitiva, na sua juventude. E hoje, então, nós vamos ler o livro de Timóteo e vamos aprender sobre valores do reino de Deus. Abra sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação e vamos ler o texto. Hoje você vai abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 4 e 5. O texto diz assim: Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. No Novo Testamento, podemos ver como Deus capacitou Timóteo a ser um jovem que vivia em intimidade com ele. E sobre esse assunto, há uma observação a ser feita. Nós vivemos um tempo em que parece existir uma romantização da fé e uma busca constante por fórmulas mágicas e milagrosas. Mas, no que diz respeito ao nosso crescimento em Cristo e à intimidade com Ele, são os valores e princípios que Cristo nos ensinou que trazem verdadeiros resultados. Não adianta a gente ficar olhando para a vida dos outros e desejar o resultado que eles estão tendo na relação deles com Deus, naquilo que eles estão vivenciando, porque muitas vezes nós não conseguimos ver ou não temos nenhum interesse de saber o processo que aquela pessoa vivenciou para chegar naquele lugar. Muitas vezes a gente pode achar que foi fácil para Timóteo, mas não. Ele teve que abrir mão de muitas coisas. Ele teve que dizer não para muitos convites. Ele teve que ir contra a cultura e permanecer firme e lutar contra si mesmo, contra os seus desejos, contra as suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Então, o seu relacionamento com Deus vai ser proporcional à sua entrega, à sua vida, nos princípios e valores, na sua obediência àquilo que ele lhe diz. Vejamos então como podemos aprender sobre esse assunto com a vida de Timóteo. O texto diz que a fé de Timóteo não era uma fé fingida, era uma fé verdadeira. E ele exemplificava isso por meio das suas atitudes, da sua conduta. Então nós queremos hoje ressaltar algumas características que fizeram então esse testemunho sobre Timóteo. Primeiro nós vamos ver respeito, honra, caráter e depois fidelidade. Com relação ao respeito e honra, Timóteo nos ensina com o seu exemplo de que, para ele se tornar um grande líder, primeiro ele precisou ser um grande liderado. Ele sempre estava atento e cumprindo tudo o que lhe fora pedido. Timóteo respeitou com muito amor o seu mentor, Paulo, e ficou do seu lado nos momentos mais difíceis. A Bíblia nos mostra a humildade e a capacidade dele de ser liderado. Ele tinha um coração submisso e ele traz esse papel de um discípulo diligente em relação a Paulo. Nós encontramos referências sobre a vida de Timóteo como
um bom filho para Paulo. Ele não traz ali uma desobediência, uma insubmissão, ele não fazia aquilo que ele queria, ele não participava de confusões e nem reclamava das lutas que eles estavam vivenciando. Ele era um fiel auxiliador. E isso é interessante, porque respeito e honra são valores do reino de Deus. Nós precisamos respeitar as nossas lideranças, nós precisamos respeitar a palavra do Senhor, sermos diligentes naquilo que nós fazemos e nós precisamos honrar aqueles que Deus tem colocado sobre nós como autoridade espiritual. E nós precisamos viver de forma integral, de forma que o nosso caráter revele esse respeito, essa honra por cada um deles. Mas nós também podemos aprender com Timóteo sobre um bom caráter. Timóteo conquistou através da sua vida íntegra, da sua santidade, da sua conduta em relação aos outros, um bom testemunho. Ele era falado e comentado não só no meio da sua comunidade, mas até em outras cidades. E hoje, até hoje, ele é uma referência para nós por meio da palavra do Senhor. Ele é um exemplo também a ser seguido. Mas uma outra característica é sobre a fidelidade. Surgia um problema, Paulo então podia contar com Timóteo. Havia uma igreja para ser visitada e o apóstolo estava preso ou não poderia ir. Lá ia Timóteo cumprir mais uma missão para Cristo a pedido de Paulo. Nos dias de hoje, nós precisamos ser como Timóteo. Nós precisamos ser respeitosos, honrosos, desenvolver um excelente caráter, uma integridade, uma santidade. E nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus, aos nossos líderes, à nossa igreja, porque é isso que faz diferença. Homens e mulheres que não negociam os valores do reino, que são ensináveis e que praticam honra, fidelidade, submissão e lealdade, que são irrepreensíveis, dão bom testemunho. Peça ao Senhor nesse momento para que a sua vida transborde desses valores e de todos os valores do reino de Deus, para que, assim como Timóteo, o seu testemunho seja exemplar e que as pessoas possam dizer ao seu respeito: este aí é um filho de Deus que não tem uma fé fingida. Ele vive aquilo que Deus tem dito para ele e ele é um exemplo a ser seguido. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo desenvolva em nós os valores do reino de Deus. Um grande abraço e nós nos vemos amanhã.